Bem, pessoal, estamos de volta para fechar a semana falando de garantias e privilégios do crédito tributário. Só antes disso, alguns avisos, né? A gente vem construindo aqui algumas aulas ao longo dessa semana, estamos postando todas elas no YouTube e mais alguns textos que estão no Classroom. Então vocês conseguem acompanhar toda a matéria a partir das nossas preocupações aqui com vocês nas videoaulas e também com o que vocês aprofundam nos textos que eu estou mandando para vocês, textos de apoio que auxiliam nessa compreensão. Pois bem, além disso, né, semana que vem, a minha ideia é justamente propor alguns casos sobre os temas que a gente viu até então. A gente já falou de suspensão da exigibilidade do crédito, já falamos de extinção do crédito tributário, já falamos de exclusão do crédito tributário e agora estamos falando de garantias e privilégios do crédito tributário. Então tem muito tema já para que a gente precisa trabalhar e que a gente precisa saber se vocês estão de fato compreendendo a matemática, compreendendo a matéria. Então minha ideia na semana que vem é propor alguns casos, tá? Então eu vou criar alguns casos, algumas situações da minha experiência, da minha vida prática e também de alguns exames, né? Seja exames de OAB, exames de concursos públicos, magistratura, procuradoria, enfim, em que esses temas são, né, fortemente explorados e aí a gente retira algum pinça, dá para que vocês, nós temos sempre 4 horas de aula por semana, nas 2 primeiras aulas eu vou mandar o caso, vocês trabalham eles em casa naturalmente e aí na próxima a gente faz a correção, tudo bem? Isso é uma maneira, né, da gente poder fixar, né, o nosso aprendizado, tá? Muita gente me pergunta, né, olha Rickson, como você conseguiu passar e ser nomeado em 6 concursos públicos, ser sempre de destaque OAB, nos próprios concursos, enfim, é porque eu venho, de fato, desde uma trajetória da minha vida, própria vida escolar, né, eu sempre fui um aluno muito dedicado, e aí naturalmente você vai desenvolvendo o método. Isso significa que eventualmente, se você não tivesse sido tão dedicado e agora você, não, né, você pode eventualmente ganhar na Mega Sena. Brincadeira. Mas enfim, vocês precisam, né, naturalmente, desenvolver um método. E um método de aprendizado pressupõe assistir aula, pressupõe pesquisar textos, pressupõe leitura e pressupõe treinamento, pressupõe resolução de problemas. Se você fica apenas na teoria, por mais que você veja a aula, leia o texto, mas você não consegue visualizar na sua vida prática para que isso serve, quais são as situações em que isso vai ser exigido de vocês, vocês têm, vamos dizer, só 50% do caminho. Vocês precisam, de fato, treinar, né, passar a pensar como resolver os problemas da vida prática. E o jurista, né, apesar de ter um grande esforço teórico, a gente é muito vocacionado a resolver problemas práticos. Então precisamos da teoria, precisamos do aprofundamento para construir caminhos de resolução de conflitos. Mas a gente precisa dos conflitos para poder resolvê-los, tá? E é isso que é essa ideia que eu quero dar para vocês na semana que vem. Eu preciso que vocês me deem um feedback em cima do que a gente está atualizando aqui para vocês, do que a gente está provocando aqui para vocês, tá? Como eu falei para vocês, a minha ideia é produzir vídeos curtos, tá? Inclusive essa ferramenta do YouTube, ela é interessante, porque a gente consegue verificar quanto tempo que as pessoas que visualizam os vídeos ficam assistindo os nossos vídeos, tá? E o percentual de alunos que chegam até o final está crescendo, mas ele não é relevante. Pense que eu estou fazendo um vídeo curto. Imagina se eu estivesse fazendo um vídeo aqui de 2 horas de aula, né? Você, talvez na meia hora, você nunca mais nem queria mais ver a minha cara e escutar a minha voz, tá? Então, isso faz tudo parte de uma concatenação de ideias, tem toda uma teoria pedagógica por trás, tá? Então, quando a gente se propõe a fazer ensino à distância, a gente, além de ter um papel muito forte aqui do professor, tem que ter um papel muito forte também do aluno. E a conjugação eu vou te dar todas as ferramentas para você aprender direito tributário. Os vídeos, eles são pílulas, eles são cirúrgicos sobre os temas mais relevantes da matéria. E os casos, eles vão ser cirúrgicos e mais comuns que vocês vão vivenciar na sua vida prática, tá? Eu tenho mais ou menos aí, vou fazer esse ano, faço 12 anos de Procuradoria da Fazenda Nacional. Antes disso eu era assessor de juiz
numa vara de fazenda pública, então lidava com direito tributário, passei 3 anos nessa função, entre estágio e assessoria. Então, são 15 anos, né, lidando com isso e vendo os casos que realmente se avolumam sobre prescrição, sobre decadência, sobre isenção, né? Inclusive o caso da que a gente vai comentar também na semana que vem, aproveitar esse período de comentar alguns casos, alguns problemas, trata sobre isenção. Então é importante que vocês tenham essa compreensão e essa dedicação, tá? Eu sei que não é fácil para mim, não é fácil para vocês, esse ensino à distância e nem tampouco viver preso dentro de casa, né? Ultimamente o que a gente tem feito é plano para engordar, né? Na academias fechadas, a academia do prédio você não pode frequentar, então você no máximo você faz um exercício funcional e aí fica comendo doce, né? Comendo salgado, carboidrato, enfim. Ontem mesmo aqui em casa foi o aniversário do meu filho, então a gente comprou uma torta de brigadeiro, né? Eu já comi 4, 5 pedaços dessa torta, ainda bem que eu tô gravando aula aqui, porque se não tivesse gravando aula eu tava comendo brigadeiro. Então, não tá fácil a vida da gente, né? Mas enfim, o método não é um método de engorda, é um método de melhora do cérebro, de aprendizado, de compreensão, de criar técnicas de aprendizado. Então, professor, eu cheguei aqui no 19º período da faculdade, no 8º, eu ainda sou meio perdido em como estudar. Isso é extremamente necessário, você desenvolver um método. É claro que eu tenho um método de estudar, como o Cicrano tem um método de estudar, o professor tal tem um método de estudar. E só existe um método de estudar? Não existe só um método de estudar, né? Para chegar no topo da montanha existem vários caminhos. Mas um dos métodos interessantes que eu tenho utilizado é esse. É aula, é texto e é caso prático. É problema, é viver a realidade, é intensificar o que eu aprendi na vida prática. Então, a partir do momento que eu consegui fazer essa ponte, eu sinto até mais seguro. Eu começo a entender, poxa, agora eu consegui responder isso aqui, agora eu consegui entender isso. Agora eu consigo, então é por isso que... então eu começo a fazer as ligações e a coisa começa a se solidificando de uma forma tal que você não esquece nunca mais. Não esquece nunca mais, só precisa reavivar as situações. Então é bem tranquilo mesmo. Pois bem, vamos lá. Garantias e privilégios do crédito tributário. 10 artigos do Código Tributário Nacional, do artigo 183 ao artigo 193. Inclusive, para quem está assistindo a aula, é interessante acompanhar hoje com as prescrições literais dos dispositivos. A gente vai ler, vai fazer alguns recursos aqui de ler, apontar alguns casos da jurisprudência, então é importante vocês terem à mão o Código Tributário Nacional, tudo bem? Então, artigo 183, artigo 193, garantias e privilégios do crédito tributário. Veja, por que existe isso, né? A gente já viu suspensão, extinção, exclusão e agora a gente vai ver as garantias e os privilégios. Porque o crédito tributário, uma vez constituído pelo lançamento, ele está sujeito a garantias e privilégios que o destacam de uma dívida de natureza civil, de uma dívida decorrente de uma multa penal, enfim. São créditos de natureza tributária, que eles têm uma especialidade por conta do Código Tributário Nacional em relação às demais dívidas cobradas pela sociedade. Uma dívida civil não tem as mesmas garantias, por exemplo, do crédito tributário, ou nem tampouco os mesmos privilégios, né? Da mesma forma, os créditos trabalhistas, enfim. A gente vai ver como o crédito tributário ele se posiciona nesse ambiente. Então, o primeiro de tudo, é importante a gente definir a diferença entre garantia e privilégio. O privilégio, né, a gente tem uma noção, né, mais ou menos, vamos dizer assim, básica, né, de convivência e do senso comum e da utilização do termo, que é uma condição privilegiada significa uma posição acima, né, uma posição de privilégio, uma provisão especial em relação aos demais créditos. Então, os privilégios do crédito tributário são situações que denotam uma especialidade, que trazem uma diferença do crédito tributário, que o tornam mais protegido do que os demais créditos. A gente vai ver situações de privilégio, como, por exemplo, ordem de crédito na falência, né? Vocês estudaram falência, direito comercial, e tem lá uma ordem de crédito, né? Uma vez uma empresa falida, ela tem naturalmente menos ativo
do que passivo, e aí o passivo vai ter que, vamos dizer assim, se subrogar nesse ativo, vai ter que se dividir e pegar esse ativo. Agora, existe uma ordem, né? E aí, por exemplo, o crédito trabalhista, crédito de natureza alimentar tem prevalência, né? Então, eles têm um privilégio. A mesma forma acontece aqui com o crédito tributário, eles têm um privilégio, uma preferência. A gente vai ver a própria Código Tributário Nacional fala em preferência do crédito tributário em algumas situações. A gente vai ver isso já já. As garantias são situações específicas que garantem a cobrança do crédito tributário. O CTN fala que essas garantias elas não são exaustivas, né? Ou seja, as garantias que são previstas no CTN podem se somar outras que as entidades federativas, que a própria União criem para garantir a cobrança do crédito tributário. Então existe sim a possibilidade, né, de existência de outras garantias. Então, se eventualmente você se questionar, então todas as garantias do crédito tributário elas estão previstas exclusivamente no CTN em número taxativo, falso. Né? As garantias do crédito tributário, elas estão sim previstas no CTN, mas em números exemplificativos, né? De tal forma que outras garantias podem estar previstas na legislação. É o que diz a redação do artigo 183 do Código Tributário Nacional, que eu vou ler para vocês. A enumeração das garantias atribuídas neste capítulo ao crédito tributário não exclui outras que sejam expressamente previstas em lei. Então, a primeira observação importante, além da diferença entre garantias e privilégios, é que as garantias não estão previstas de modo exaustivo no Código Tributário Nacional. Eles têm uma amplitude muito maior, desde que, naturalmente, a lei preveja algo nesse sentido. Tudo bem? Vamos seguir. Outro aspecto importante, né, que está previsto aqui no Código Tributário Nacional é que aqui no artigo 184 e 185 do CTN, a gente pode lê-los até de maneira conjunta. É no sentido de que todo o patrimônio do contribuinte responde pela dívida tributária. Mais uma garantia. Então, além das garantias elas não serem exaustivas no CTN, o CTN começa a numerar agora as garantias. Quais são? Todo o patrimônio do contribuinte. Todo o patrimônio, professor? Todo o patrimônio do contribuinte. Inclusive bem de família, não. Bem de família não, porque o bem de família ele é absolutamente impenhorável naquelas circunstâncias pré-determinadas que vocês já conhecem. Agora, se você pensar em termos tributários, eu posso ter, por exemplo, a penhora de um bem de família para pagamento de um crédito tributário. Pode. Em que circunstância? Num bem especial. Na cobrança, por exemplo, de taxas e de impostos relativos ao imóvel. Por exemplo, caso de IPTU. É possível, sim. Agora, eu posso, por exemplo, um devedor de imposto de renda pessoa física, que tem um apartamento, um bem de família, e aí eu penhorar esse bem de família para pagar o imposto de renda pessoa física? Não. Por quê? Porque nesse caso é absolutamente impenhorável, tudo bem? Então, quando eu tiver aquela exceção, que vocês já conhecem, aí sim é possível essa penhora. Mas, de modo geral, bens absolutamente impenhoráveis por decisão da lei não podem nunca servir como garantia da cobrança do crédito tributário. Todos os demais, sim. Independentemente, inclusive, de cláusula de inalienabilidade, independentemente, inclusive, de cláusulas que gravem com algum ônus real aquele bem. Imagine que existe uma hipoteca, né? Ah, mas aí quem primeiro registrou a hipoteca tem prevalência, não é, professor? Não. O crédito tributário ele tem um privilégio aí nesse caso, né? Então, a garantia do crédito tributário ela é muito mais ampla do que qualquer dívida que você imaginar, de qualquer natureza civil, enfim, tudo aquilo que você aprende, né, para o direito civil, aquela ordem, nada disso vai ter muita valia aqui no direito tributário. Olha o que diz o artigo 184 do Código Tributário Nacional. Sem prejuízo dos privilégios especiais sobre determinados bens, que sejam previstos em lei, responde pelo pagamento do crédito tributário a totalidade de bens e das rendas de qualquer origem ou natureza. Totalidade do sujeito passivo,
seu espólio ou massa falida, inclusive os gravados com ono real, né? Exemplo, hipoteca, ou cláusula de inalienabilidade ou de impenhorabilidade, seja qual for a data da constituição do ônus ou da cláusula. Não importa. Tudo, a qualquer momento, está sujeito ao pagamento do crédito tributário. Certo? Então, a garantia ela é muito mais ampla. O artigo 185 vai falar da presunção de fraude quando haja uma alienação de um bem, desde que o devedor tenha contra si uma inscrição em dívida ativa. Vocês sabem, né? O caminho é fato gerador, gera uma obrigação tributária mediante o lançamento constitui o crédito tributário e o crédito tributário passa a ser exigível. Se eventualmente não houver o pagamento no âmbito administrativo, o que acontece? O crédito tributário ele é inscrito em dívida ativa e esse é um título executivo extrajudicial que me ampara a propositura de uma execução fiscal. A inscrição em dívida ativa, vocês percebem, é um momento posterior ao lançamento. Fato gerador, obrigação, lançamento, crédito. Inscrição em dívida, execução fiscal. Isso pode acontecer um pouco antes da execução fiscal, pode acontecer imediatamente ao lançamento, desde que passado o prazo para pagamento administrativo. Enfim, existe um prazo, vocês sabem, de 5 anos para a propositura da execução fiscal. Então, a inscrição em dívida ativa pode ocorrer em qualquer momento desses 5 anos. Então, pode existir crédito, vamos imaginar um crédito definitivamente constituído em 2020. Ele pode ser cobrado até quando? 2025, né? Você conta ali os 5 anos da Constituição definitiva. Seria 2021, 22, 23, 24 e 25. Imagine que ele seja inscrito em dívida ativa em 2024. Ele foi inscrito em dívida ativa em 2024. Antes da inscrição em dívida ativa, já existia crédito, professor? Já existia. Ele já era exigível? Já era exigível. Vamos imaginar que não tem nenhuma causa de suspensão da exigibilidade. Se já existia crédito e já era exigível, então se eu vendo um bem e um terceiro de boa-fé o adquire, na verdade eu não posso anular essa fraude de execução, certo? Ou melhor dizendo, isso é uma fraude de execução, já que existia crédito, eu vendi e embora tenha um terceiro de boa-fé, eu posso anular essa venda porque havia crédito tributário definitivamente constituído. Não. O Código Tributário Nacional só garante a partir da inscrição em dívida ativa. Então, se eu vendo, por exemplo, né, trazendo para a situação anterior, 2020 a 2025, inscrição em 2024, se eu vendo em 2023, não há fraude de execução para fins do terceiro de boa-fé. Agora, se eu vendo pós 2024, ainda que o terceiro esteja de boa-fé, o simples fato de estar inscrito em dívida ativa já é suficiente para presumir a fraude de execução fiscal. Olha que interessante, a fraude de execução, porque execução fiscal ainda pode nem existir, né? Certo? Então, o Código Tributário Nacional garante, né, cria um privilégio, né, cria uma preferência, uma garantia adicional ao crédito consistente no seguinte, de presumir fraudes às execuções toda vez que haja uma alienação do bem após a inscrição em dívida ativa. E antes não há fraude à execução presumida. Pode haver uma fraude à execução, mas você vai ter que utilizar todos os meios, né, possíveis de análise. Mas uma fraude contra credores, enfim, porque nem execução teria ainda. Mas é possível sim a configuração dessa fraude, desde que haja o quê? Inscrição em dívida ativa. Isso é uma medida relativamente recente, assim, porque o Código Tributário Nacional não passa por grandes mudanças, né? Foi uma lei complementar de 2005, a Lei Complementar 118, que estabeleceu essa situação. Antes, eu precisava da situação válida na execução. Então, eu tinha que ter inscrição, tinha que ter execução e ainda tinha que ter citação válida para que se presumir a fraude à execução. Agora, eu não preciso ter nem citação nem execução. Basta ter a simples inscrição em dívida ativa. É o que diz o artigo 185 do Código Tributário Nacional. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas ou seu começo por sujeito passivo em débito para com a fazenda pública
por crédito tributário regularmente inscrito em dívida ativa. Esse é o marco. O que me importa, o que é que eu vou me preocupar com isso agora? Com a inscrição em dívida ativa. Uma vez inscrito em dívida ativa, eu já posso presumir a fraude. Tudo bem? Antes de falar dos demais dispositivos, que aí vão trazer realmente verdadeiros privilégios, né, do crédito tributário, a partir do 85A, eu queria terminar essa primeira parte do vídeo falando de duas outras garantias que não estão previstas aqui no Código Tributário Nacional, mas que estão previstas na legislação complementar, que é o arrolamento de bens e a medida cautelar fiscal. O que acontece? Quando o devedor ele deve uma dívida em que essa dívida for superior a 30% do patrimônio dele, o que é que a Receita está autorizada a fazer? A arrolar os bens do devedor. Para quê? Ao arrolar esses bens e registrar esse arrolamento no cartório, o terceiro que eventualmente for transacionar esses bens tem ciência de que aqueles bens podem garantir futura execução fiscal, futura cobrança de crédito tributário. Então, toda vez que tiver um justo receio de que a dívida tributária for superior a 30% do patrimônio do contribuinte e mais, que essa dívida seja de pelo menos superior a 500 mil reais, eu posso me utilizar da ferramenta do arrolamento de bens. Essa ferramenta, ela impede a transação de bens? Não. Mas ela impede a alegação do boa-fé do terceiro que adquiriu esses bens. Afinal de contas, ao verificar que esses bens estavam arrolados para cumprir a obrigação decorrente desse crédito tributário, ele não pode alegar nunca que estava de boa fé, porque ele tinha ciência dessa condição. Esses arrolamentos, como eu falei para vocês, eles não impedem efetivamente a transação, apenas comunicam a terceiros e a sociedade como todos os impedimentos que esses bens possam vir a ter e ainda obrigam o devedor a informar a eventual transação que ele realizar com esses bens, certo? Outra situação interessante, né, isso é uma medida extremamente administrativa. Na prática, essa medida é um indicativo para a propositura de uma ação judicial, qual seja, a medida cautelar fiscal. Medida cautelar fiscal, ela é utilizada com base nos mesmos, num dos, né, mas de acordo com mais pressupostos do arrolamento fiscal, soma-se alguns pressupostos específicos da lei que disciplina a medida cautelar fiscal e a Fazenda está autorizada a propor essa medida cautelar fiscal justamente para proteger futura execução fiscal. Então vou bloquear esses bens penhorar esses bens antes da execução fiscal, para justamente garantir a execução fiscal, para justamente garantir a execução do crédito tributário. Afinal de contas, a aula é sobre garantias e privilégios do crédito tributário. Então é possível, antes da propositura de uma ação de execução, ajuizar uma ação prévia, chamada de medida cautelar fiscal, com finalidade de garantir a futura execução fiscal. Na prática, essas medidas cautelares elas são utilizadas com muita frequência para grupos econômicos. Sobretudo grupos econômicos em que o agente familiar ele é muito relevante. Então, ao desbaratar, ao evidenciar um grupo econômico, um entrelaçamento, né, de situações desses jaez, o que é que faz a Fazenda Pública? Normalmente ela ajuiza uma medida cautelar fiscal para proteger a futura execução, bloqueando o bem dos sócios, de pessoas físicas e de outras empresas que compõem esse grupo econômico. Certo? Então, se você pensar em termos de garantias do crédito tributário, a gente tem a totalidade dos bens do devedor, independentemente de causa de inalienabilidade, independentemente de eventuais bloqueios ou hipotecas, ônus reais, enfim, nada disso pode ser oponível ao fisco. Você tem a possibilidade de outras garantias que não estão no Código Tributário Nacional, como, por exemplo, o arrolamento e a medida cautelar fiscal. E agora a gente vai entrar nos privilégios do crédito tributário nacional e aí falar sobre como que o crédito tributário nacional tem preferência em razão dos outros créditos, como por exemplo em situações de falência e recuperação judicial, que são as situações em que tem maior destaque e maior profundidade de debate hoje no Brasil, tudo bem? Então eu vou parar esse vídeo por aqui e já já a gente volta com a segunda parte da aula. Um abraço, gente.